Depois de aprender sobre as bem-aventuranças, hoje nós vamos aprender um pouco sobre o que significa ser sal da terra e o que significa ser luz do mundo. Também vamos aprender outras coisas que o nosso mestre nos ensina. Este estudo, ele é continuação do primeiro estudo que está no canal. Vocês podem ver, vocês podem assistir. Quem não teve oportunidade, aqui está, Sermão do Monte, Felizes os, Mateus capítulo 5, de 1 a 12. Hoje nós vamos continuar com o capítulo 5, ok? Antes de iniciar o vídeo e falarmos sobre este assunto, eu gostaria apenas de pedir para vocês observarem se vocês estão inscritos no canal, porque o YouTube tem desinscrito alguns dos seguidores. Então você averigua aí se a sua inscrição está certinha. Outra coisa também, ative o sininho, porque tem muitas pessoas que não estão recebendo a notificação dos vídeos, né? Então, por exemplo, alguns vídeos você vê que tem uma média bem alta, mas um tempo para cá tem caído bastante, né? A visualização dos vídeos. Então eu acredito que muitas pessoas não estão recebendo as notificações, então não estão nem sabendo que está saindo os vídeos. E outra coisa também, né? Compartilhe. Hoje nós temos já 520 pessoas. E compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso ao canal e poder acompanhar os estudos. Eu entendo que é um canal que é focado num assunto que muitas pessoas não têm interesse, né? São assuntos bíblicos, profundos, e são vídeos longos também, então nem todas as pessoas têm tempo para ficar assistindo, né, e acompanhando os estudos. Mas também não vou mudar, né, não vou fazer vídeos curtos, porque o objetivo do canal quando eu criei, né, foi exatamente isso: fazer estudos longos da palavra de Deus e compartilhar o conhecimento. Então esse é a intenção do canal desde o começo, né? Então não vou mudar o canal não. A gente às vezes fica 2, 3 horas assistindo seriado, né? E nem vê o tempo passar. Por que não? Vamos dizer assim, ganhar, né? Nem perder não é ganhar. Ganhar 1 hora de reflexão da palavra. Então, é isso, pessoas, queridos irmãos. Então, acompanha aí com a gente, né? Sempre tá saindo vídeo, toda semana sai pelo menos 2. Não esqueci do vídeo aí que um inscrito pediu sobre Daniel. Vou fazer, vai sair, tá bom? Não preocupe. E todos que querem também algum tipo de vídeo, se não for um vídeo que a gente ainda vai ter que desenvolver muito assunto antes, como a questão da morte, que nós ainda não vamos entrar, né? Uma inscrita pediu para fazer um vídeo sobre parábola de Mateus, né? Que fala sobre o rico Lázaro. Então ela vai demorar um pouquinho de sair, porque vai ter uma época aí que a gente vai falar muito sobre morte, né? Ressurreição, morte. Então, tô deixando para fazer, né, quando começarmos, tá, a falar sobre. Então vamos lá. Vamos para o que interessa. Graça e paz a todos, tá? Que o Senhor Mashiach seja luz para cada um de vocês, para que vocês se tornem luz para outros. Então aqui, ó, nós temos o texto hebraico, como vocês estão vendo, nessa coluna. Aqui nós temos o Novo Testamento judaico, como vocês estão vendo, nessa coluna. Aqui temos Aramais, e aqui nós temos a NVI, tá? Tradução NVI. Então tá aqui, ó, hebraico, Novo Testamento judaico, Bíblia Aramais e NVI. Ok? NVI. Então vamos lá. O Senhor Mashiach Yeshua diz assim: vós sois sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta. Para nada mais presta. Senão, para quê? Para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Primeira coisa que nós vamos analisar no estudo de hoje: o Senhor Jesus,
ele falou que nós, seguidores dele, devemos ser sal da terra. Aqui, né, na palavra sal, como vocês podem perceber, aqui no hebraico, né, a palavra é esta, tá? Melar, sal. Atem melar aretz. Vocês são sal da terra. Da terra, a aretz. A aretz. A aretz. Veim tuvet lemelar meli ruto meio kitsedad turetzer lo. Ou seja, vocês são sal da terra, mas se o sal perder sua sanidade, ou se o sal perder sua força, né? Aqui, ó. Se o sal perder sua força, né, como você pode restaurar? Como você pode restaurar a força do sal? Entendeu? Se o sal perde sabor. Como podemos restaurar o sabor se o sal perder a sua força? Vamos lá. Hoje em dia nós temos tecnologia, né? Então, quando Jesus fala essas palavras aí, era uma outra realidade. Você tem que voltar somente a 2000 anos atrás. Até algum tempo atrás mesmo, né? Vamos dizer aí 100 anos atrás. Você já consegue entender isso. Hoje em dia não tanto, porque todo mundo hoje tem geladeira, né? Mas o sal, ele era uma das principais tecnologias, vamos dizer assim, né? Usadas naquele tempo para preservação de alimento, né? Principalmente carne. Peixe era salgado, né? Carnes eram salgadas. E aí a pessoa podia, às vezes, matar um animal, né? E salgar aquele animal. Principalmente peixes, né? Era muito comum você ver pessoas daquela época, e até hoje aqui no Brasil, em algumas partes do Brasil ainda, né? As pessoas têm esse costume de salgar a carne. Por quê? Porque o sal, ele é um preservante natural. Então ele preserva a carne sem deixar com que ela entre em decomposição. Quando Mashiach fala que nós somos o sal da terra, significa que nós temos que ter em nós este mesmo fim, né? Por que a humanidade não se deteriora? Por que a humanidade não se deteriorou ainda? Porque tem cristãos no mundo, espalhados pelo mundo, fazendo o bem, restaurando vidas, curando almas. Quando eu falo curar almas, não estou falando de milagres, tá? Eu estou falando de curar uma alma que precisa de ajuda, de uma palavra amiga, de um caminho a se seguir. Então, o mundo ainda não se deteriorou porque existe sal no mundo. Existem pessoas que preservam a sanidade da humanidade. Não deixa a humanidade se deteriorar moralmente, né? Se deteriorar em guerras. Tanto é que, se você for parar para pensar um pouquinho, você vai ver que a Torá, né, ela é base da maioria das constituições federais dos países. Então, o que faz a pessoa ser sal? A Torá, as instruções do Mashiach. Porque aqui ele está falando sobre as palavras do Pai. Então, quando a pessoa segue as palavras do Pai na sua vida Torá, né, as instruções, ele se torna uma pessoa cada vez melhor, um ser humano melhor, um ser humano que se preocupa com outros.
Por isso Jesus fala que vós sois o sal da terra. Da terra, da Aaretz, né? Aqui, ó. Somos o sal da terra. Todos os que andam nos caminhos da justiça precisam ser sal. E o sal, além de servir para preservar, ele serve também para temperar, né? Desde sempre a humanidade usa o sal para temperar, né? Comer comida é tão gostoso, né? Você vai fazer uma comidinha ali, ela tá no sal ideal. Não pode ser muito, né? Porque se salgar também a comida, ninguém consegue comer. Mas também não pode ser pouco, né? Algumas pessoas falam assim, né? Ah, essa comida tá igual a comida de hospital, né? Ou seja, não tem sal. A comida tá ruim. Então, a humanidade precisa dos cristãos. Precisa. Nós temperamos, né, a humanidade, vamos dizer assim. Os que seguem as palavras do Senhor Jesus é um tempero para a humanidade, para a massa da humanidade. Porque embora aconteçam coisas ruins no mundo, sempre haverá pessoas boas para fazer alguma coisa boa por outros. Ok? Então, quando alguém te perguntar assim, olha, você é católico, você é evangélico, você é batista, você... Gente, Jesus ele não deixou essas denominações. A única coisa que ele deixou que você pode ser é sal. Tá vendo? Ó? Vós sois. Então quando alguém te perguntar o que você é, você não vai mais dizer que você é batista, ou você é presbiteriano, ou você é adventista, ou você é testemunho de Jeová, ou você é católico. Isso aí são invenção humana, né? Essas denominações são invenções humanas. A única coisa que um cristão pode ser de fato, que Jesus Cristo disse que ele seria, é sal da terra, para preservar vidas. O lugar que você está, irmão, o lugar que você está, o lugar que você convive, tem que ser temperado com as suas ações de graça. Você é um sacerdote vivendo no meio das nações. Entende? Você ora pelas pessoas, você faz o bem pelo próximo. A sua presença tem que ser positiva. Você tem que reanimar vidas, porque você é sal. Você preserva, você tempera. Mas se o sal perde a sua sanalidade? E se o sal ficar insípido? O que vai acontecer? Machia fala que ele não vai prestar mais para nada. Então, se nós perdemos a nossa essência da Torá, essência cristã, essência da nova personalidade, essência do cristianismo que não paga mal com mal, que dá outra face para bater, que anda 2000 passos se for exigido um, que ora pelos inimigos e pelos que perseguem. Essa é a essência de sal. Essa é a essência de Cristo. Se você perder essa essência, então o seu serviço não presta para nada. Veja só, o que acontece nas religiões hoje é isto. Muitas religiões ensinam coisas boas. Mas às vezes, algumas pessoas que estão lá dentro, elas perderam sua sanalidade, o seu sabor, o seu cristianismo, a sua verdade. E aí você vê escândalos religiosos acontecerem. Por quê? Porque essas pessoas estão lá dentro, mas elas não são sal. Entende? Então você entendeu o que significa ser sal da terra? Você é sal da terra. Você não é batista, presbiteriano. Talvez você se autodenomine assim, tá? Mas o que Machia deixou para nós é que nós temos que ser sal. Então, se é para ser alguma coisa, seja sal, irmão. Preserve vidas. Preserve vidas.
tempere vidas. Só que a gente não é só sal, né? A gente é também outra coisa. Vós sois luz do mundo. Olha aqui em hebraico. Atem or, luz. Vocês são luz. Da onde? Ra-Yolam, do mundo. Rolam, do mundo. Da terra e do mundo. Porque Mashiach usa duas palavras diferentes, né? Primeiro ele usa a Haaretz, terra, e depois ele usa mundo. Já pensou nisso? É porque ele está enfatizando, né, que às vezes alguns podiam pensar que era só a terra de Israel, mas quando fala Olam é mundo todo, todos os lugares. Então ali era mais do que a nação de Israel, era mais do que ser luz para os judeus, tinha que ser luz para as nações. O apóstolo Shaul, Paulo, fala sobre isso. Uma luz para as nações, um que corrige desrazoados. Não tem essa passagem? Tu que ensina outros, não ensinas a ti mesmo? Mas antes ele fala, uma luz para as nações, né? Então, Mashiach disse que nós somos luz para as nações, para o mundo. Olam, Ha-Olam. Ok? Ninguém pode esconder uma cidade situada no monte. Não tem como você pegar uma cidade que foi construída em cima de uma montanha e esconder ela. Todo mundo vai vê-la. Todos que passarem próximo dela vai vê-la. À noite, as luzes, né? Mesmo que sendo lamparinas na época do Mashiach, as pessoas viam de longe a luz daquela cidade. Jerusalém era uma cidade que ficava situada nos montes. O Monte Moriá, o Monte do Pacto, né? De Deus com Abraão, aonde Abraão iria sacrificar Isaac e onde Mashiach se sacrificou por nós. Monte Moriá, aquela região. Jerusalém ficava situada no monte, né? E sua luz brilhava sobre as nações. A cidade era pintada de cal, né? As pessoas pintavam de cal as paredes. Então, para um viajante que estava próximo de Jerusalém, dependendo do horário do dia, ele via a cidade no alto e via o sol bater no cal das paredes. E aí ele ficava espantado, porque a cidade brilhava. A cidade brilhava, fazendo alusão da Nova Jerusalém. E aí Mashiach disse que não pode se esconder uma cidade situada sobre o monte, possivelmente fazendo referência à própria Jerusalém, Yerushalayim. Então, não tem como você esconder sua luz, irmão. E essa luz não é, como eu já falei no Sal, não é você pertencer a uma religião, não, entendeu? Eu tenho que falar para todo mundo que eu sou presbiteriano, eu tenho que falar para todo mundo que eu sou batista, que eu sou adventista, porque eu não posso esconder minha luz. Não é isso que Jesus está falando, Yeshua. Ele está falando do seu caráter cristão. Aqui nós estamos falando do caráter cristão. Ser sal da terra, isso não vem de nós. Isto vem de Cristo, que nos ensinou com o evangelho do sal, que preserva vidas, que nos ensinou com o evangelho da luz. Embora em nenhuma passagem ele fale que ele é o sal do mundo, ele fala referente a nós, mas com relação à luz ele diz, eu sou a luz do mundo. E o apóstolo Shaul, em outra ocasião, ele ensina que nós refletimos a glória de Deus. Então, nós somos luz não porque nós temos luz própria, não é isso. Nós somos luz porque nós refletimos a luz que vem do Criador.
por meio de Jesus, Yeshua, que é a luz do mundo. Então, quando você reflete a luz, as pessoas veem. E como você reflete a luz? Quando você reflete os princípios cristãos. Então, eu quero te informar que ser sal e ser luz significa ser cristão. Viver de acordo com os ensinos de Cristo, que estão de acordo com a Torá, que é os mandamentos que Deus deu à humanidade. Nós vamos aprender isso hoje. Veja como é importante você aprender cada vez mais. Então não ache que um estudo, você vai parar lá 1 hora do seu dia, 1 hora e meia, para estudar, para aprender, para ler, que vai ser perca de tempo não, querido. Não é perca de tempo. Você está aprendendo de uma nova personalidade e você precisa se renovar. A pessoa de Jesus entrando em seu ser, por meio de palavras, por meio de estudo, por meio da Bíblia, das instruções da Torá. Aí continua aqui o Novo Testamento judaico. Nem os que acendem uma lâmpada a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Vamos ler aqui, ó. E também ninguém que acende uma candeia, uma lâmpada, e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Então, na época de Jesus, a gente não tinha aquelas lâmpadas que a gente tem hoje, que você apenas aperta um botão e acende. Você tinha uma outra espécie de lâmpadas, Então tá aqui, olha. É assim que era. Então, o que eles faziam? Aqui, olha, como vocês podem ver, tinha esse suporte, que segurava aqui. Se essa tampinha caísse, ficava presa a corrente. E aqui eles colocavam óleo, Na época de Jesus usava-se azeite, tá? Azeite. Esse azeite, que era usado nas casas comuns, era o pior azeite que tinha, tá? A última prensa aí era usada, era vendido para o povo, para eles abastecerem aqui de azeite. Então aqui eles colocavam um pedacinho de tecido, qualquer coisa, como pavio, que ficava umedecido aqui nesse azeite, tá? E aí aqui você tinha aqui a chama de fogo. E aí a pessoa não se queimava porque ela segurava aqui. Então isso aqui é uma lâmpada. Quando Jesus Cristo fala sobre isso, ele está falando disso. Ok? Só que o detalhe, pessoas, aqui está falando que nós somos a luz do mundo, tá? Nós somos a luz. O fogo aqui é o resultado da combustão do quê? Do azeite. E o azeite na Bíblia é o tipo do Espírito. Ou Ruach. Ruach do Mashiach. Então, para você ter a luz, você precisa do azeite. E o azeite não é você que fornece. Certo? Ele vem da oliveira. Ok? O Espírito Santo, ele não vem de você. Ele não nasce em você, ele não brota em você. Você não é fonte do Espírito Santo. Você é receptáculo do Espírito Santo. Então podemos dizer que o seu corpo é essa lâmpada. Qualquer pessoa pode ser uma lâmpada, mas nem todas deixam a combustão acontecer. E o que é essa combustão? É quando o Espírito que está dentro de você se transforma em ações para que as pessoas possam aperceber do que tem dentro de você. Porque se há ruach dentro de você, você não pode permitir que não haja fogo no seu pavio. Quando você recebe a Ruach HaMashiach, a Ruach HaKadosh em seu ser, você precisa ter ações
as ações é o fogo. As ações de graça é o fogo. E essas ações não podem ser colocadas embaixo de uma vasilha. Vamos supor que você está aqui, ó. Recebeu o Espírito, tem ações, mas você vai colocar ela debaixo de uma vasilha. O que vai acontecer? O oxigênio vai acabar e vai apagar o fogo, mesmo tendo azeite aqui dentro. Ok? Então, precisa de oxigênio. O oxigênio aqui, olha, são as pessoas. Então você não pode se limitar a um círculo pequeno de pessoas para fazer o bem. Entende? Vou fazer o bem só esse círculozinho de pessoas aqui, a minha família. Jesus Cristo ensina isso. Se fazer bem só apenas aos que são seus amigos, o que vocês estão fazendo demais? Não fazem também os cobradores de impostos as mesmas coisas? Se vocês cumprimentarem apenas os seus, o que vocês estão fazendo demais? Não fazem assim também os cobradores de impostos e os pecadores? Então, gente, não coloque uma vasilha limitando a sua luz. Porque mesmo você tendo o Espírito Santo, você precisa de oxigênio para que essa lâmpada funcione. E se você estiver limitado em um círculo de amigos, de familiares, a sua luz não vai brilhar. Então você precisa expandir os seus horizontes. Ou seja, você precisa fazer bem para pessoas que não são do seu ciclo de amigos, não são dos seus ciclos de família, não são seus amigos, não são seus familiares, não são seus conhecidos. Você tem que fazer bem para outros. Por exemplo, uma das formas que eu consegui fazer isso é por meio do canal. Muitas pessoas aqui do canal eu não conheço. Eu nunca tive um trato com elas. Eu nunca olhei dentro dos olhos delas. Mas foi uma forma de eu poder levar bênção para a vida de outros. São palavras que trazem edificação espiritual, que pode edificar outros. Então, querido, deixe sua luz brilhar. Nunca permita que a sua luz seja colocada debaixo de um velador, de um cesto. Antes disso, coloque no lugar mais alto da casa. Isso não quer dizer que você precisa correr atrás de destaques, tá bom? Não é isso que Jesus está dizendo. Só que Jesus Cristo também está dizendo que você não precisa se esconder. Não se esconde, né? Ele falou, olha, não se esconde, não se coloca. Algumas versões usam a palavra não se esconde. Vamos ver se a gente acha, né? Vamos ver aqui. É aqui, ó. É isso mesmo, não se acenda, né, uma candeia, uma lâmpada, né? Ó, não esconda a luz de vocês, tá vendo? Da mesma forma, ninguém acende um lampião para colocá-lo debaixo de um vaso, mas sim para colocá-lo em cima da mesa, para que possa iluminar todos os que estão na casa. As pessoas acendem a lâmpada e a colocam não debaixo de um cesto, mas acima de um suporte, e ela brilha sobre todos na casa. Ok? E aqui eu te mostrei para vocês, né, que eu já tinha visto isso em algum lugar, né, aqui na Viva. Não escondam a luz. Bom, a luz é Cristo, tá, gente? A luz é Cristo. E como que Cristo faz essa luz brilhar em nós? Por meio do Espírito Santo. Vocês entenderam aqui a ilustração, né?
a luz é o resultado das ações que você vai ter por seguir a Jesus, seguir ao Mashiach. Essa combustão aqui é a combustão que resulta do azeite que está aqui dentro, certo? Com o oxigênio, certo? Este fogo aqui é as ações cristãs que beneficiam o próximo, que reflete a Cristo. Eu sou a luz do mundo. Não foi o que Jesus me falou em outra ocasião? Eu sou a luz do mundo. Para você ter esta luz, você tem que refletir a luz do Mashiach. E como você reflete a luz do Mashiach? Nesta ilustração aqui, é por meio de ser um recipiente que tem o azeite e que produz chamas de justiça. Tá ok? Então você entendeu, né, como funciona esse processo. Vamos ler agora o 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês. Veja que o que eu falei está aqui, ó. Boas obras. Então o que é a luz? As boas obras cristãs. Como que as pessoas vão ver a luz? Vendo as boas obras. O que é a luz? As boas obras. E o que essas boas obras vão fazer? Vai fazer as pessoas glorificar o Pai de vocês, que está nos céus. Então, aquela história de que nós somos salvos pela graça e não precisamos ter boas ações é uma grande falácia, tá vendo? O Senhor Mashiach está falando de boas obras. Vamos ver algumas referências aqui? A multidão vendo, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aqui ele está falando de frutos, né? Nessa passagem de João aqui, 15. Aqui ele está falando de obras. Então, frutos, obras e luz é a mesma coisa. Então, você é luz. Você é luz. Em que sentido você é luz? Você é obra. Você é fruto. Por que você é luz, você é obra, você é fruto? Está falando a mesma coisa. Fruto é obra. E obra é luz. Quando você dá fruto, quando você faz obras, quando você é luz, você está fazendo a mesma coisa. Você está beneficiando outros. O que Deus fez com o seu ser? Você está beneficiando outros. Como Deus é maravilhoso. Como Deus agiu em sua vida. Como Deus se transformou. Como Deus mudou sua vida. Como Deus transformou sua casa, seu lar, seu receptáculo. Como Deus inundou sua vida de espírito. Como você hoje é luz. Você dá luz. Você é uma pessoa repleta do espírito. Você fala coisas para edificar. Você traz vida aos mortos. Você traz luz à escuridão. Você abre os olhos das pessoas. Você faz as pessoas andarem em caminhos maravilhosos que elas não tinham andado antes. Porque o Deus desse sistema tem cegado a mente dos incrédulos para que não penetre gloriosas boas novas a respeito de Jesus Cristo, nosso Senhor. 2 Coríntios capítulo 4. Então, quando você é sal e quando você é luz, você traz obras. O fogo que traz luz nada mais é do que suas ações cristãs de graça, que beneficia seu próximo, que faz com que seu próximo veja que é possível o homem degenerado pelo pecado se transformar em um homem regenerado em Deus, por meio de Cristo Jesus e por meio do Espírito Santo, tendo os dois um papel fundamental na restauração do homem para com Deus. Cristo
Mashiach, e a Ruach HaKadosh, a Ruach HaMashiach. O Espírito de Deus, a presença de Deus em sua vida. A emanação de Deus. O que move a vida, o que move as coisas. Não se pode comer sangue, porque o Espírito está no sangue. A alma da carne está no sangue. A respiração, o oxigênio, passa pelo sangue e leva energia vital para as células. Então, o que move o mundo é o Espírito, a Ruach. Por isso que o Ruach estava desde o princípio pairando sobre a superfície das águas, porque o Espírito Santo já estava vivificando o mundo. O mundo morto estava sendo vivificado. Foi aí que Deus criou todas as coisas e soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. Soprou na narina dos animais o fôlego da vida. Soprou nas plantas o fôlego da vida. Tudo que respira, louvai a Yah. Tudo que respira. Ok? Call, né? Tudo. Call. Que respira, Ruach. Aleluia. Louvai a Yah. Salmos, últimos salmos da Bíblia. Salmo 150, último versículo. Então, o Ruach, ele vivifica. A carne, sozinha, ela morre. E aqui você está vendo essa palavra que eu estou falando, que está te dando vida, está te dando a palavra do Espírito Santo de Deus. É a Ruach, que veio para vivificar a sua alma. Quando as pessoas percebem o que o Espírito Santo fez por pessoas degeneradas, porque eu e você éramos degenerados pelo pecado. Mas quando a Ruach invade nosso ser por meio de Mashiach, porque a Ruach só invade porque o Mashiach morreu. Jesus falou, eu vou ao Pai e vou implorar o Espírito. E ele foi, e o Espírito foi derramado. Então quando o Mashiach morreu, a cortina foi aberta, foi rasgada. E nós podemos ter a emanação de Deus em nosso ser. A Shekhinah, que ficava em cima do propiciatório, agora ela poderia estar também em nosso ser. A Shekhinah é a emanação do Espírito Santo do Pai. E agora não era somente o sumo sacerdote que podia vê-la. Nós também podemos vê-la, senti-la em nossa vida, em nosso coração, em nosso ser, em nosso íntimo. O trabalho do Mashiach em transformá-lo em sal da terra. É o trabalho do Mashiach em transformá-lo em luz do mundo. E quando as pessoas veem as suas boas obras, porque você é uma pessoa que nasceu da vida para a morte, da morte para a vida, das trevas para a luz, as pessoas observam a sua conduta, elas vão glorificar a Deus. Vão glorificar ao Pai. Vão dar glória a Deus. Então eu gostaria de ver só algumas outras referências aqui. Vamos lá. Visto, agora 2 Coríntios capítulo 9, 13. Visto como na prova desta administração glorifiquem a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade de vossos dons para com eles e para com todos. Olha que palavras lindas essas aqui. Sede submisso a Deus. Tá vendo? Essa administração, ela é uma prova para nós. Mas sede submisso. Glorifiquem a Deus pela submissão. Confessai quanto ao Evangelho de Cristo. Quando você confessa Jesus, você está confessando a Deus, querido. Tem gente que acha que ficar falando de Jesus está desmerecendo o Pai. Mas são pessoas que não têm conhecimento da verdade. Pois confessar Jesus, o Evangelho de Jesus, é confessar o Pai. E pela liberdade de vossos dons para com eles e para com todos. Os dons aqui também são as obras e os frutos aqui de João.
dê muitos frutos. Glorifiquemos a Deus e dê muitos frutos. Aqui, olha, está falando de dons. Aqui está falando de obras. Aqui está falando de luz e de sal. Então, sal, luz, boas obras, frutos e dons são as mesmas coisas. Se você ir aqui em Coríntios, você vai ver que Paulo está falando sobre a administração que o cristão tem que fazer a outros. Cada um ministrando outros com seus dons que receberam de Deus. Quais são esses dons? O sal, a luz, o Espírito Santo. Vamos ver mais um. Cheios dos frutos da justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aleluia, amém. Bendito seja o escritor dessas palavras e bendito seja quem inspirou a escrever essas palavras. Cheios de frutos de justiça. Cheio de Espírito Santo, irmãos. Que são por Jesus Cristo. Esse Espírito Santo você recebe porque Jesus morreu por você. Ele se entregou por você. Ele rasgou a cortina com a sua carne. Agora você tem acesso ao que é mais santo. O que é mais santo? O Espírito Santo. A rua, entendeu? Você acha que Jesus Cristo abriu? Alguns acham, né? Alguns acham que Jesus Cristo abriu a cortina, rasgou a cortina, porque para você ter acesso aos céus. Gente, os céus também é físico. Os céus também é físico. Os céus também é um lugar que até o diabo teve acesso. O santo do santo, meu irmão, a Sherinar não é os céus. Não é a morada de Deus. Porque lá também teve desonra. Teve o diabo maligno. Teve acesso àquele lugar. Há muitos e muitos anos. Então quando Jesus ele morreu e com sua carne rasgou o véu, ali não está falando que você vai ter acesso aos céus, como algumas religiões ensinam. Ali está falando que agora você tem acesso ao Santíssimo de Deus, o que é mais santo de Deus. Aí eu vou dizer para você, bem embaixo, para você prestar atenção. Rua HaKadosh. Espírito Santo. Espírito de Deus. Você tem acesso ao que é mais santo, porque Jesus morreu por você. Ele rasgou o véu. E você agora tem acesso ao Santíssimo. O Santíssimo não é no céu. O Santíssimo é o que Deus tem de mais santo, que é a Ruach, a fonte da vida, imaculada, incapaz de ser maculado. O Espírito é como se fosse óleo, não mistura com água. Ou seja, não mistura com pecado. Por isso que Jesus alerta sobre o pecado contra o Espírito, pois ele é a coisa mais santa que existe, irmãos. O Espírito é a essência de Deus, a essência bondosa do Pai, a essência bondosa de vida, de compartilhar a vida. Por isso que ele é sagrado, por isso que ele é imaculado, é algo que traz a vida, o que não tinha vida, ele traz a vida. É a essência mais sublime do Pai, é o Espírito. Por isso que uma vez no canal eu disse, né, que muitas pessoas acham que o Espírito Santo é o poder de Deus. É muito além do poder de Deus, queridos. Claro que o Espírito Santo, uma das manifestações são o poder de construir, de fazer, mas o Espírito é além disso aí. É a própria emanação que sai do Pai, que brota do Pai, que vem do... O Pai é a fonte do Espírito. Entende? E o Espírito foi compartilhado com Jesus. E quando Jesus Cristo morreu e subiu, ele recebeu o Espírito do Pai. Então ele também se tornou fonte do Espírito. Hoje em dia, tanto o Pai quanto o Filho também são fontes do Espírito. Por isso que alguns confundem Trindade na Bíblia, né? Porque fala do Pai e do Espírito e do Filho e do Espírito, como se o Espírito fosse uma pessoa. Mas na verdade, o Espírito é a manifestação do Pai e a manifestação do Filho. Sendo que
hoje moram em nossos corações. É assim que o Pai e o Filho moram em seu coração. Jesus e Yeshua falam em João: eu e o Pai iremos e faremos morada em vocês. Como que ele faz isso? Por meio do Espírito. Aí ele falou: aí seremos apenas um. Eu, o Pai e vocês. Porque o Espírito, pessoas, é o que une toda a família de Deus, nos céus e na terra. Estamos unidos ao Cristo por meio do Espírito, que é o mesmo Espírito que está no Pai, que é o mesmo Espírito que está no Filho, que também está em nós. Claro que com manifestações diferentes, de acordo com a vontade de Cristo. Apóstolo Paulo fala em outra passagem que ele dá de acordo com a sua vontade e de acordo com a necessidade. Uns dons poderosos, outros cura, outros falar línguas, outro a manifestação do conhecimento, o dom da palavra. Então, de acordo com a necessidade e com o tempo, Cristo tem revelado seu Espírito no coração dos seus. Olha que mensagem linda, queridos. Eu aposto que vocês nunca ouviram a explicação de Mateus capítulo 13, 14, 15 e 16 dessa maneira. Não estou querendo me gabar, tá? Não é esse o objetivo. O objetivo aqui é a conscientização de vocês, que vocês receberam algo ímpar. É o penhor, né? Paulo falou que é o penhor do que há de vir. Um pagamento adiantado, né? Do que há de vir quando? Quando formos glorificados com Cristo. Então, cheios de fruto de justiça, que são por Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. Você glorifica o Pai quando você vive uma vida de Espírito Santo. Tem mais. Para que a comunicação de tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Filemon 1:6. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há. Qual é o bem que há em nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz com que a comunicação da sua fé seja eficaz. É a lâmpada. De novo, Paulo está falando a mesma coisa que Jesus falou. O que há dentro de você? O Espírito. Como sua fé manifesta? De forma eficaz? Por meio do Espírito Santo que há em você. E como que esse Espírito Santo está dentro de você? Por Jesus Cristo. Lembra do sacerdote que limpa a lâmpada todos os dias de manhã e de noitinha? Que na Bíblia é chamado de sacrifício da tardinha e da noitinha em Daniel, e em Êxodo, né, em Número e Deuteronômio é chamado de manjares, sacrifício regulares, né, em algumas versões, outros sacrifícios de manjares, ofertas de manjares, outros da manhã e da tardinha, ou sacrifícios contínuos em outras traduções. Daniel fala que o anticristo vai fazer cessar isto. Tudo é prefiguração da realidade da igreja, do Cristo, das orações que nós prestamos a Deus todos os dias, de manhã, de tardinha, e Jesus nos purificando, nos limpando de manhã e de tardinha, como sumo sacerdote à maneira de Melquisedeque. Por isso que é por meio de Cristo, porque Ele que está limpando a igreja, os candelabros, candelabro por candelabro, lâmpada por lâmpada, menorá por menorá, menorote por menorote, pessoa por pessoa. Jesus Cristo falou que todo aquele que é dele, ele corrige, ele limpa, ele disciplina, porque ele ama. Ele em Apocalipse fala que se não arrepender vai retirar o candelabro. Então ele é duro, ele é rígido, ele é firme, mas ele é amoroso. Ele limpa quem ele ama. Se você está sendo limpado por meio de provações, dificuldades, irmão, agradece, louve a Deus. Não é à toa que aqui antes do nosso estudo, no estudo 1, lá fala assim, olha, alegrai-vos e exaltai-vos, porque grande é a recompensa nos céus. Assim perseguiram os profetas foram antes de vós. Quer dizer, a perseguição que recebemos é uma forma de disciplina, de melhoria,
de crescimento de fé. E isso nós conseguimos apenas quando o Mashiach desenvolve em nós o trabalho de sumo sacerdote. Vamos ler mais um texto? Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam de mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Veja de novo, boas obras. Então, Tiago, irmão de Jesus, e Yaakov, irmão do Mashiach, escritor da carta de Tiago, ele disse que a fé sem obra está morta. Então, para com isso, essa bobagem de falar que quem está na graça não precisa de obras. Precisa de obras. Não é a obra que te justifica. Não é a obra que te justifica. Não é por causa das obras que você vai ser justificado. Entendeu? Porque alguns têm boas obras, mas não tem Espírito Santo dentro dele. Pessoas fazem boas obras. Pessoas fazem, algumas pessoas. Mas pessoas estão envolvidas com o satanismo, com o espiritismo. Quantas e quantas religiões que são voltadas para o espiritismo, né? O próprio espiritismo em si, fazem um monte de obras caridosas para as pessoas. Então é importante a obra caridosa, é importante a boa obra. Só que Jesus fala, se você pegar o contexto e entender o que está falando, a obra ela vem por meio do quê? De novo eu vou trazer para vocês. Por meio da combustão que existe do azeite que está dentro de você. Você é a lâmpada, mas uma lâmpada sem azeite não é nada, não serve para nada. E essa boa obra aqui, ela tem que ser em resultado da combustão do azeite que está dentro de você. É do sacrifício do Mashiach, entende? Por isso que o candelabro lá de Apocalipse, ele está aceso. É porque ele tem que ter Espírito Santo, entende, irmãos? As 5 virgens tolas não tinham Espírito Santo, não tinha azeite. E quando Jesus voltou, ele não tinha recompensa. Boas obras sem azeite não é nada, entende? Tem gente que quer se justificar por meio de obras. Quantas horas que pregou no mês, né? Quantas horas que falou com outros. Anota, né? Relata. Vai pregar, tira foto, né? Posta na internet. A pergunta que eu faço é, pessoas, isso tudo está sendo motivado pelo Espírito de Deus que vive em você? Você faz isso pelo amor que tem no seu coração ou você faz isso por mera obrigação? Para se parecer justo aos homens? Porque estas boas ações, não estou falando que não é boas ações. Você ir, pregar, falar, anunciar o Evangelho, são coisas boas. Mas se não for motivado pelo Espírito Santo, não adianta, gente. É um falso fogo, é uma falsa luz. Ele não move de dentro para fora, entende? Estas obras aí, sim, essas obras aí não são obras que vão ser levadas em consideração. São as mesmas obras que Jesus vai dizer assim, olha, as pessoas vão chegar em Jesus e falar assim, ó, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não realizamos milagres em teu nome? Não curamos em teu nome? Não fizemos muitas obras em teu nome? Aí Jesus diz para eles assim, a Yeshua, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, obreiros do que é contra a lei. Por que Jesus nunca conheceu aquelas pessoas? Nós vamos ver isso aí ainda no nosso estudo do sermão, né? Vou falar mais sobre isso. É porque Jesus nunca teve um trato com essas pessoas. Jesus nunca limpou essas pessoas. Jesus Cristo nunca colocou azeite dentro dessas pessoas. Essas pessoas não são candelabros. Elas têm obras, elas têm luz. Mas não é a luz que provém do azeite que Cristo dá. É a luz que procede de outros tipos de combustão. Essa combustão pode ser movida por interesses próprios, pode ser movida por ego, por fama, por benefício próprio de ganhar dinheiro. Existe muito isso na religião.
Algumas pessoas têm obras, mas não significa que essas obras são as obras de Cristo. Porque se Jesus não tiver um trato com você, se Jesus Cristo não tiver uma obra sacerdotal em sua vida, de troca de azeite, de limpeza, de purificação, para que você brilhe com a luz do Espírito Santo, com azeite, nada vai te adiantar ter obras. Nada vai te adiantar expulsar demônios, fazer obras poderosas em nome de Jesus, muitas obras em nome de Jesus. Nada vai te adiantar. Jesus não vai te conhecer. Porque o que identifica o verdadeiro cristão não é dizer que é cristão. Não é dizer que pertence à religião X ou Y. É guardar o que mais precioso foi nos dado, que é o Espírito em nossos corações. E pelo Espírito nós rejeitamos o mundanismo, as práticas do mundo, as malícias da carne, porque o Espírito Santo ele tem um poder transformador de pegar o que é profano e santificar. O que é profano, nossa carne, mas ele santificou a nossa carne, o nosso corpo. Tudo porque Jesus derramou seu sangue por nós. Vamos lá. Terminando aqui. Paz seja com os irmãos. E o amor com fé da parte de Deus o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o amor, pessoas, o amor é algo fundamental, né? Jesus Cristo falou que seremos conhecidos pelo amor. Então, só trazendo para vocês essa parte agora, para a gente finalizar o vídeo. Luz, sal, obras, frutos, amor, fé. Tudo faz parte das manifestações do Espírito Santo. Lá em Gálatas, capítulo 5, Paulo fala sobre as obras do Espírito, os frutos do Espírito. Amor, longanimidade, benignidade, bondade, fé, brandura, autodomínio. Contra tais coisas não há lei, não há Torá, não há orientação sobre essas coisas. Quando Jesus Cristo fala para a gente ser luz do mundo, Jesus Cristo está falando para a gente ser amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, brandura, autodomínio. Quando Jesus Cristo fala para a gente ser sal da terra, Jesus Cristo está falando para a gente ser amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, brandura, autodomínio. Quando Jesus Cristo fala que vocês têm que ter boas obras, ele está querendo dizer que você tem que ter amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, brandura, autodomínio. Resumindo, se você é luz, se você é sal, se você tem obras, se você é fruto, você tem obras do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, brandura, autodomínio. Você é guiado pelo Espírito. Você é luz, porque o Espírito Santo, que é a coisa mais sublime que existe, ele agora habita em você. Eu vou falar baixinho novamente para você entender. O Espírito Santo, a Rua Hakadosh, habita em você. Porque Jesus morreu para isso. Tá bom? Seja sal, seja luz. Não se esconda. E que a graça e que a paz de nosso Deus e do seu Cristo, Mashiach, seja com todos vocês.